educação. Eu gostaria de propor que nós pudéssemos abrir para o Pedro, ele fala aí 15, 20 minutos, depois a gente abre para os parlamentares. Pode ser assim, Presidente, Pedro? eu queria fazer uma sugestão que ele incluísse na fala dele também a análise do decreto que foi editado hoje. O decreto está publicado no Diário Oficial de hoje sobre a questão das aulas remotas, as formas que essas aulas terão, a atuação dos professores, um decreto bastante extenso, tem mais de 10 considerandos e muitos artigos. Tá ótimo. Se os senhores me permitem, eu faço uma introdução mais ou menos de uns 10, 15 minutos, e aí meus subsecretários estão aí também, se quiserem, puderem complementar, principalmente especificamente sobre a questão do decreto. Mas eu vou dividir rapidamente aqui em 3 partes, presidente. Primeiro, falando do início do trabalho, da dificuldade de implementar um planejamento, todos fomos pegos de surpresa. Existe uma pesquisa mundial que diz que 80% de todos os professores no mundo não tinham tido a experiência ainda com esse ensino remoto, ou seja, está sendo uma coisa nova para o mundo todo, independente de ser escola pública ou particular. Aqui, por uma pesquisa muito superficial que nós fizemos, cerca de 82%, 83% dos nossos professores também nunca tinham tido essa experiência com o ensino remoto, então está sendo uma novidade para todo mundo e fazendo com que a gente tenha que se adequar a essa nova realidade. Para nossa sorte, o Rio de Janeiro já vinha trabalhando com o Google, que é a plataforma que a gente está utilizando, que é o que tem de melhor no mercado, que é a plataforma que o Santo Agostinho, por exemplo, utiliza aqui no Rio de Janeiro, as principais escolas particulares, desde o ano passado, para fazer um trabalho de reforço escolar e também de reposição de aula perdida. Por isso, a gente já tinha esse avançar, o conteúdo já avançado, já preparado, fazendo com que o Rio de Janeiro pudesse ter sido o pioneiro nesse trabalho de ensino remoto, mesmo sabendo que não só o Rio de Janeiro, mas o mundo inteiro tem esse problema de nem 100%, nem todos os nossos alunos terem acesso à internet. E por isso, nós, além da plataforma online do Google, a gente utilizou outros mecanismos que depois foi avalizado pelo próprio Conselho Nacional de Educação, como o material impresso que está sendo entregue na casa dos alunos, acho que termina amanhã ou depois de amanhã, 100% dos nossos alunos recebendo. Implementamos um call center para poder os alunos tirarem as dúvidas, que geralmente eles utilizam as plataformas para poder fazer contato direto com o professor, tirar as dúvidas. Então, para quem não tem internet, pode pelo telefone fixo ou pelo telefone celular fazer contato com os professores da rede. Além disso, iniciamos com as videoaulas na TV aberta, e desde já, presidente, quero agradecer ao senhor mais uma vez. Ontem chegou o autorizo para que possamos utilizar a TV Alerj também. Então, acredito que a partir de sexta-feira, se tudo der certo, no máximo segunda-feira, nós já estaremos entrando também, além da TV Bandeirantes, de outras televisões, que eu não me recordo o nome agora, e a TV Alerj, poder levar esse conteúdo para os alunos da melhor forma possível. Fizemos uma licitação para poder entregar o chip para os alunos, e eu vou até fazer um vídeo hoje denunciando a empresa Claro e as demais empresas, que nós fizemos a cotação de preço, a empresa Claro ganhou um preço de R$ 4,00 a unidade do chip, num lote de R$ 11,00 no outro lote. Só que como nenhuma outra operadora quis participar, a Claro simplesmente derrubou o lote mais barato para querer vender todos os lotes pelo preço mais caro, e obviamente a nossa procuradoria não autorizou. Isso está fazendo com que retarde um pouco o início do processo, e a gente vai iniciar um novo chamamento público ainda essa semana, para poder tentar sensibilizar que as demais operadoras participem desse processo também, para que a gente possa providenciar isso da melhor forma possível, para evitar que a gente saia das páginas políticas para as páginas policiais, porque querer que a gente compre por 3 vezes o preço é inadmissível. Ainda mais os Correios, que apresentou depois um outro preço a R$ 22,00, ou seja, sairíamos de R$ 4,00 e pouco para R$ 22,00 a unidade do chip. Isso é uma coisa que a gente não aceitou, e a gente vai tentar fazer uma nova chamada. Mas eu acho que o grande processo e o grande problema que a gente tem, superando essa parte inicial, enfim, do início do processo do ensino remoto, é que
além da crise de saúde pública que impede hoje as aulas presenciais, a gente vai entrar, e vocês sabem tão bem quanto eu, numa crise financeira, econômica muito séria, que certamente vai afetar toda a dinâmica de sala de aula que a gente tem. Então, inclusive, nós íamos começar a semana passada com a distribuição daquele cartão de R$ 100 para os alunos. Quando chegou o decreto da Casa Civil cortando a gratificação dos nossos professores, nós tivemos que optar, nesse primeiro momento, até reorganizar toda a questão financeira da secretaria, já que o contingenciamento que foi público, vocês acompanharam aí, foi muito severo na educação, tirando praticamente todo o recurso de custeio e investimento nosso. Então, a gente teve que pegar uma sobra orçamentária para poder garantir, fazer essa manobra. Eu conversei com o senhor e com alguns deputados, para fazer essa manobra de garantir a gratificação dos nossos professores, e acredito que hoje ainda a gente finaliza com a Procuradoria, já tem empresa vencedora, que foi a DOTS, para que a gente possa começar a fazer a distribuição desse recurso para os alunos. Importante dizer que tanto a Google quanto a DOTS não tem R$ 1 de custo para o Estado, pelo contrário, a DOTS, além de não cobrar nada para fazer a distribuição desse recurso para os nossos alunos, a cada R$ 100 que a gente coloca, que é o preço e o valor que cada aluno vai receber, eles ainda vão colocar R$ 20 a mais como bônus, fazendo com que cada aluno receba R$ 120 e não mais os R$ 100 como era proposto. Né? Pedro, graças a Deus a licitação foi para cima. Foi. Pedro, deixa eu interromper, pedir desculpa. É porque teve uma primeira fala em relação à transmissão para a TV Alerj. Eu tinha entendido que tinham pedido para que não pudesse abrir. Parece que já foi superado isso e você teria autorizado, é isso? Sim, no meu ponto. Tá. Então a gente precisa, você pode voltar nessa questão dos 100 mais 20, que aí eu vou aqui botar no ar TV e aí vamos dar início à transmissão pela TV, mas sem prejuízo da sua continuidade. Só para voltar nessa coisa aí, eu acho importante. Tá bom. A hora que o senhor autorizar, eu começo a falar, então. 5 segundos. Você vai ver aí na tela. Já estamos no ar. Tá ótimo. Então, só dando continuidade, eu falei anteriormente sobre o trabalho da plataforma online, que está funcionando muito bem, a melhor plataforma que existe no mercado, na minha opinião, que é a Google. Toda a parte de distribuição de material impresso, grupos de WhatsApp, a TV aberta, tanto a TV Alerj quanto a TV Bandeirantes e outras demais emissoras que também estão passando conteúdo para os nossos alunos. E a questão do chip, que vamos ter que fazer um novo chamamento público, porque é claro que tinha ganho a licitação, a melhor cotação de preço, que desistiu do menor preço para querer optar por um preço maior, e obviamente a nossa Procuradoria não autorizou, por isso está atrasando um pouquinho a questão dos chips. E a questão dos R$ 100, que eu acho que é a maior angústia, principalmente para os nossos alunos mais carentes, mais necessitados, porque, infelizmente, muitos dos nossos alunos, a única refeição que faz no dia é dentro da escola, então era uma preocupação que nós tínhamos. E, infelizmente, não dá para a gente poder fazer o repasse para 100% dos nossos alunos. Nós temos pouco mais de 700 mil alunos, cerca de 705 mil alunos, e se fôssemos dar os R$ 100 para cada aluno, daria mais de 70 milhões de reais por mês. Isso está totalmente fora da nossa realidade. O dinheiro que a gente recebe do governo federal dá mais ou menos 36 centavos por dia por aluno, dá menos de R$ 8 em média por aluno que a gente recebe do governo federal, também não dá para muita coisa. Então a gente teve que fazer um corte, e o PNAE estabeleceu que não poderíamos pegar esse recurso e fazer distribuição de renda, e sim comprar o gênero alimentício e dar para os nossos alunos. Então, como não também teríamos condições de dar para todos, nós fizemos uma estratégia de a comunidade escolar identificar aqueles alunos que estão passando por maior necessidade, e cada professor comprou uma cesta básica eu acho que a nossa cesta básica está em torno de R$ 61 ou R$ 71, se não me engano, e está distribuindo essas cestas básicas para os alunos. E
o complemento da alimentação que é feito pelo recurso do governo do estado, nós vamos fazer agora essa distribuição dos R$ 100 para os alunos que estão no Bolsa Família, na extrema pobreza, que dá mais ou menos em torno de 80 mil alunos que vão receber esse recurso dos R$ 100, que na verdade me corrigiram aqui, são R$ 100 mais R$ 20, mais R$ 25, perdão, não são R$ 20, são R$ 25 de bônus que a DOTS está implementando para a gente. E superando essa questão financeira, presidente, que é uma situação que nos assusta muito, porque a gente tem uma previsão de queda do Fundeb de mais ou menos 35%, a gente projeta uma queda de salário e educação, que é calculado em cima de emprego formal, também numa queda muito significativa, porque, infelizmente, a gente está tendo uma perda de emprego formal muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro. Isso faz com que a gente vá ter, certamente, muita dificuldade de poder dar continuidade aos serviços essenciais na Secretaria de Educação. Isso é uma coisa que nos preocupa muito. A gente estabeleceu como prioridade, obviamente, o salário dos nossos profissionais. Depois, ainda tem os milhares de terceirizados que também precisam. A gente conseguiu fazer um acordo com as empresas que fazem limpeza, que fazem o preparo de merenda nas escolas, para que a gente pudesse pagar apenas, nesse período da pandemia, o salário dos funcionários mais os encargos essenciais. Então, as empresas abriram mão de receber taxa de administração e lucro, e a gente está repassando para eles apenas o valor do salário dos profissionais terceirizados, com o compromisso de eles não demitirem nenhum funcionário, que para a gente é importante não só para a economia do Rio, mas principalmente para essas milhares de famílias que são contempladas por esse trabalho. Então, chamar a atenção dos senhores para essa preocupação que a gente tem em relação à queda da arrecadação, que por si só já afetaria muito os 25% constitucionais, mas, além disso, a queda do Fundeb e a queda do salário de educação vai trazer um prejuízo muito significativo para a Secretaria de Educação. E, finalizando a terceira etapa dessa introdução, presidente, que é uma outra coisa que nos preocupa muito, vai ser como serão a volta às aulas. A gente iniciou um grupo de trabalho, trazendo os especialistas, trazendo as escolas particulares, as secretarias municipais, para que a gente pudesse iniciar essa conversa. É claro que a gente não tem perspectiva de retomar a curto prazo, até porque quem vai dizer que a gente pode voltar ou não vai ser a Secretaria de Saúde, através do gabinete de crise. Mas mesmo quando tivermos o sinal verde da Secretaria de Saúde, a gente tem que montar um planejamento muito bem elaborado, para que a gente possa não levar grandes riscos para os nossos profissionais de educação, para os nossos alunos e seus familiares. A gente está estudando como o mundo está fazendo isso, experiência de outros países, de outros estados. O governo de São Paulo já anunciou que vai retomar agora, ou em final de junho ou início de julho, e para a gente vai ser uma experiência importante. A gente não pretende retornar antes de São Paulo, até para que a gente possa usar a experiência de São Paulo para poder fazer uma avaliação mais adequada e, a partir daí, tomar essas melhores decisões junto com esse grupo, que eu até convido a Assembleia Legislativa, se quiser mandar representantes para poder participar desse processo, vai ser sempre muito importante para que a gente possa tomar as melhores decisões possíveis. Bem, presidente, essa era a introdução, não sei se atendeu ao que o senhor tinha solicitado, mas eu estou aqui também para poder ouvir um pouquinho e tirar as dúvidas se necessário. Puder me escrever, presidente? Eu Também gostaria. Eu vou abrir para todos os parlamentares. Então, o Caiado pediu, Ferreirinha. o Ferreira, a Marta, o deputado Luiz, o Brazão, Serafine, presidente. Valdec, por favor. Serafine, Valdec. Entre 2 e 3 minutos, por favor. Pedro, nós temos 7 deputados inscritos. Então, por enquanto. Então, a cada 3 fala, aí você faz a explicação, por favor, da resposta, tá bom? Pode, presidente.
Então, Caiado, por favor. Bom, forma rápida, presidente. Primeiro, agradecer assim, a oportunidade liderada pelo senhor mais uma vez, de conversar com o secretário e parabenizar o secretário também pela velocidade das ações da SEDUC. E o diálogo com ele assim, é bem aberto, constante, principalmente pelo nosso líder nesse assunto, vamos dizer assim, o Serginho. E, na verdade, eu quero só mais explicações, secretário, e algumas coisas que você colocou para ficar mais claro. Primeiro, sobre a questão do pagamento das gratificações e bonificação dos professores. Você falou que fez uma engenharia aí que viabilizasse para tal. Eu queria saber até quando seria nessa sua engenharia que isso tranquilizasse os professores. A outra, em relação aos chips, que você falou que está readequando aí a maneira de chegar nessa população. Como vai chegar isso? Todo mundo me pergunta, os alunos, que às vezes não têm internet na sua própria casa. Esses chips eu acho que vai ser importante. A outra, precisa elaborar um pouco mais sobre os cartões de R$100. Muitas pessoas estão falando, eu não estou na Bolsa Família, mas eu preciso muito disso. Como que vai ser isso? O governador anunciou que seria a cesta básica, depois veio o cartão dos R$100. E no que você falou sobre a retomada das aulas, queria saber como vai ser feita essa avaliação dos alunos, se depois você vai botar reforço escolar, para poder muitos alunos que possam ter dificuldade. E a última, que é a terceira etapa que você falou, que é o que mais me deixa preocupado, que todo mundo pergunta sobre o retorno das aulas. Eu queria solicitar a você, saber se é possível, de antecipar as férias de julho para junho. Sei que é obrigatoriamente ter as férias, porque aí você já ganharia, assim, entre aspas, um mês, e daria mais um mês para a secretaria com os seus professores fazerem o seu planejamento e entrar nas aulas em julho. Em junho você já anteciparia essas férias. Obrigado e parabéns mais uma vez pela rapidez na sua liderança na secretaria, com todos os técnicos e professores. Tenho elogiado muito isso ao Serginho, sobre isso, que é muito importante, essa rapidez. Obrigado. Deputado Ferreirinha, por gentileza. Presidente, primeiro saudar aqui a iniciativa, saudar a presença do secretário Pedro Fernandes aqui conosco, de todos os deputados. É importante a gente ter essa troca com os secretários, especialmente das áreas mais estratégicas nesse momento. E eu costumo dizer que a educação é uma área extremamente estratégica, ela não é fratura exposta como outras áreas, como, por exemplo, saúde, segurança pública, que é fácil você perceber os efeitos e consequências no curto prazo, mas a médio e longo prazo, quando a gente não prioriza a educação, ela é a que paga o maior preço geracional para a gente. Então, é muito importante nesse momento, secretário, que a educação não fique em cima do plano nos esforços da pandemia. Eu tenho algumas colocações aqui que eu queria pontuar. Primeiro, o Caiado já fez aí algumas pontuações bacanas, não vou repetir, que ele já colocou, mas eu gostaria de saber mais como que está a situação de parcerias com canais de televisão. Você já apontou isso para a transmissão das aulas, mas como essas aulas estão sendo ministradas. Especialmente, eu tenho uma preocupação especial com alunos do terceiro ano, e vocês estão pensando alguma programação específica que contemple os alunos do terceiro ano, que não vão ter tanto tempo para reforço escolar depois. Uma outra situação que eu queria saber é a respeito da inclusão de nativos e pensionistas no índice de 25% que foi enviado esse projeto por parte do governo. E eu gostaria de saber o quanto que isso impacta na educação, especialmente no que tange à capacidade de investimento no setor. Eu sei que esse é um projeto que parte da Casa Civil, parte da Secretaria de Fazenda, mas você, como gestor do setor, poderia falar para a gente mais a respeito. E, por fim, eu também gostaria de saber a respeito da CI 05 e CI 06, que foram enviados para as escolas no mês de abril, e por mais que eu concorde com a questão de a gente ter um apoio de cestas básicas, de complementação, de alimentação, eu tenho uma preocupação sobre o fato de diretores e gestores das escolas estarem responsáveis pela entrega disso. Eu acho que é uma exposição aos gestores, às próprias famílias, no meio de uma pandemia da proporção que nós estamos vivendo. Então, eu gostaria de saber como vocês estão pensando isso, se vocês consideram alguma outra possível logística que não expõe tanto esses profissionais nesse momento. São essas as perguntas e agradecer mais uma vez a oportunidade. Deputada Marta Rocha, por gentileza. Boa tarde, presidente. Cumprimentar todos os meus colegas, cumprimentar aqui de um modo muito fraterno
o secretário Pedro Fernandes, com quem eu convivi na legislatura passada. E quero dizer, Pedro, que eu não tenho a menor dúvida do seu empenho e da sua dedicação. Mas eu sinto um hiato entre aquilo que é anunciado pela secretaria e aquilo que as pessoas dizem para nós, né? Então, inclusive, tivemos já a oportunidade de falar sobre essas ações que a secretaria fez no sentido de suprir as aulas, né? Mas eu queria, assim, pontuar muito na linha do que já foi dito aqui pelo deputado Carlos Caiado, e não vou repeti-lo, né? Mas eu queria saber se nessas estratégias que vocês adotam, seja da questão do chip, seja da questão da alimentação, se há nesse planejamento alguma ferramenta de monitoramento. E se houver, se a gente poderia ter um recall dessas ações, tá? Até para poder fazer o contraponto, porque entre aquilo que a secretaria diz e aquilo que o aluno e a família do aluno demonstra de efetividade na ação, a gente vê aí uma grande diferença. A outra questão foi sobre essa iniciativa de fazer o pagamento, né, de considerar como rubrica orçamentária obrigatória o pagamento dos pensionistas, e eu quero dizer da minha insatisfação de ter visto esse movimento, e queria saber se isso foi uma ação isolada da Secretaria de Fazenda ou se foi uma ação motivada por um entendimento da Secretaria. E, por último, no país de Alice dos anúncios do governo federal, a gente vê lá, né, a questão do Enem, a gente vê jovens bem nutridos, felizes, alegres, num ambiente familiar saudável, próspero, e aí todo mundo acha que a questão do Enem tem que acontecer. Eu não vou nem discutir o Enem, eu quero saber primeiro se a Secretaria Estadual de Educação teve com o Ministério de Educação algum tipo de reunião, e se em si, mantendo o Enem, quais são as medidas efetivas que a Secretaria está adotando no sentido de garantir que os seus alunos possam estar qualificados e preparados para a prova. Obrigada e um grande abraço. Pedro, encerramos o primeiro bloco. Bom, não, presidente. Foi falado em relação às gratificações, essa fórmula para compensar o que foi retirado, em relação a chips, aos cartões, antecipação de férias, impacto dos inativos e pensionistas na questão dos 25%, foi falado da CI 0506, foi falado do anunciado dos programas e projetos, do tempo da realização, se há a possibilidade de monitoramento dos programas e projetos, e também em relação aos 25% inativos e pensionistas, e se tem uma garantia de alguma medida ou medidas em relação ao Enem. Por favor. Tá ótimo, presidente. Vou começar aqui. Dá bom dia. Bom dia. Começando aqui pela questão do deputado Caiado em relação às gratificações, o período é até quando essa impossibilidade das aulas presenciais voltarem, porque a Casa Civil retirou as gratificações com o entendimento jurídico de que os profissionais não poderiam receber essa gratificação de vale-transporte, enfim, outras demais gratificações que está fugindo a cabeça aqui, por uma questão de não estar tendo a aula presencial. Então, por isso, por outro lado, nós temos o entendimento que os professores têm uma elevação de gastos pelo fato de estarem trabalhando nas suas casas, que gasta mais internet, gasta sua conta de luz, enfim, tem uma série de outros gastos, tem que comprar quadro negro, tem que comprar uma série de material didático para poder fazer essa atividade em casa. Então, a ideia era transformar isso numa verba indenizatória, sem criar e elevar despesa, para que a gente pudesse fazer isso por esse período excepcional, enquanto durar a impossibilidade das aulas presenciais. Isso dá mais ou menos um impacto para a Secretaria de Educação de mais ou menos 11 milhões de reais por mês, que a gente já conseguiu fazer uma manobra de tirar de outros locais que não consideramos gastos essenciais para colocar nesse que é considerado um gasto essencial.
Em relação ao chip, como chegará aos alunos? Da mesma forma que o material didático e o cartão que a gente está fazendo. A gente contrata, no caso, quem ganhou a licitação foram os Correios fazem as entregas nas residências. Se, porventura, os Correios não conseguirem entregar em uma determinada residência, esse material vem para a escola e a escola ou combina com o aluno de pegar na escola ou contrata uma forma de entregar esse material na residência do aluno. Acontece, infelizmente, do aluno que fez o seu cadastro no início do ano possa ter mudado de endereço, ou então mora numa área mais afastada, mais de difícil acesso. Lembrei agora das gratificações, é difícil acesso e difícil provimento, né? Além do Vale Transporte, entre outros. Então, a estratégia é essa. A gente contratou os Correios estão fazendo a entrega. Quando o Correio não consegue entregar, esse material vai para a escola e a escola, junto com a regional, faz a melhor estratégia possível para fazer isso chegar até os alunos. Em relação à cesta básica e o cartão dos R$100, eu acho que eu já falei sobre isso, né? Infelizmente, a gente não consegue, nesse momento, atingir 100% dos alunos. E até entrando já na pergunta do deputado Ferreirinha, sobre a direção das escolas ficarem responsáveis por isso. Eu não tenho. A gente está economizando centavos. Eu não posso licitar uma empresa para fazer essa distribuição quando isso pode acontecer pela própria escola. Se a direção ou alguém não se sentir confortável para isso, eles podem ir lá diretamente no mercado, fazer uma negociação com o mercado para que não haja o aumento do custo com a entrega, né, e fazer essa contratação dentro daquilo que o TCE nos limita, para que isso seja entregue na casa dos alunos também. Mas, enfim, isso não é obrigatório. Se a escola não quiser fazer, a gente remaneja o dinheiro daquela determinada escola para uma outra escola, se tiver um entendimento de que naquela escola não tem a necessidade ou não tem a vontade por parte da direção. Então, em relação à questão da avaliação, assim que voltarem as aulas presenciais, que a gente acredita que vai acontecer nesse segundo semestre, no início do segundo semestre, todos os alunos passarão por um processo de avaliação que a gente já vinha fazendo desde o ano passado, que é o Conhecer, e a partir daí, independente se ele tem acesso à internet, independente se ele está conseguindo ter um ritmo mais presente ou não na plataforma, ou se não está tendo presença na plataforma, ele vai ser avaliado, porque não necessariamente aquele aluno que tem internet vai absorver um conteúdo maior do que aquele aluno que está estudando sem o uso da plataforma, né? A gente até acredita que seja, mas a gente se sente na obrigação de avaliar todos os alunos para montar uma estratégia individual de reforço, caso necessário. Em relação ao retorno, a gente está montando um grupo de trabalho para poder também, junto com a Secretaria de Saúde, tomar a melhor decisão sobre como voltar e quando voltar. Nas perguntas do deputado Ferreirinha, em relação... O Pedrinho, ficou faltando a ideia de antecipar as férias para junho. Não, isso já foi feito, na verdade. Isso foi feito, as 2 semanas do recesso de julho foram antecipadas para as 2 primeiras semanas de quando teve essa restrição da aula presencial, até para a gente ganhar tempo de fazer um planejamento melhor. A gente optou, naquele momento, por antecipar as férias de julho e preservamos as férias de final de ano para que, caso necessário seja, a gente possa utilizar isso para reforço escolar. Mas essa é uma decisão que a gente só vai tomar depois que o processo de avaliação for feito, para a gente montar a melhor estratégia, se vai conseguir fazer o reforço no contraturno ou se vai precisar avançar no calendário de 2021 ou até mesmo no recesso de final do ano. Tentaremos ao máximo não impactar o recesso de final do ano, mas isso vai variar muito da questão do desempenho dos alunos e da avaliação que vai ser feita. Ok, obrigado. Nada. Eu agradeço pelas palavras, cara. Em relação ao deputado Ferreirinha, eu só não lembro dos cortes, em que sentido que ele foi falado, né? Mas certamente os cortes vão acontecer em alguns serviços. O grande problema, e eu falei isso com o secretário da Casa Civil, a gente está buscando um caminho para poder viabilizar o mínimo necessário para a continuidade das nossas aulas, que, diferente de outras secretarias, a Secretaria de Educação ela pode abrir mão dos investimentos, de obras novas, de projetos novos, mas a gente não consegue abrir mão do básico. Eu não posso fazer uma escola funcionar sem salário dos professores, eu não posso fazer uma escola funcionar sem pagar concessionária, eu não posso fazer uma escola funcionar sem pagar transporte para os alunos, sem pagar alimentação, sem pagar os terceirizados. Então, tem áreas que a gente consegue
avançar numa economia, mas tem áreas que são serviços essenciais que a gente não tem como, enfim, fazer cortes tão significativos, senão a gente não consegue dar continuidade nas aulas. Mas, graças a Deus, acredito que o secretário da Casa Civil tem tido muita sensibilidade e a gente vai construir um caminho para resolver isso. Em relação à pergunta de como estão sendo feitas as aulas pela TV, a gente está utilizando os próprios professores da rede, que já tinham experiência com as videoaulas, e a gente faz a edição na própria TV Bandeirantes, e a partir dali a gente distribui para as outras demais emissoras. Então, a gente, num primeiro momento, está aproveitando o próprio conteúdo feito pelos próprios professores, e se tiver necessidade, nós vamos entrar no estúdio para gravar mais aulas. Mas, a princípio, a gente está tendo um retorno muito positivo das videoaulas que estão acontecendo inicialmente na TV Bandeirantes. A estratégia para o terceiro ano, certamente, essa é a nossa maior preocupação. E se não der para todos os alunos voltarem no primeiro momento, certamente começaremos pelo terceiro ano, depois pelo segundo, porque, como o senhor falou, não temos muito tempo para recuperá-lo. Os alunos do Fundamental 2, a gente tem muito mais tempo para poder diluir, se necessário for, essa reposição de conteúdo, o que, infelizmente, não vai acontecer com os alunos do terceiro ano, até aproveitando a pergunta da deputada Marta Rocha, em relação ao Enem, todo o nosso conteúdo da TV e da própria plataforma já está sendo voltado um pouco mais para os alunos do terceiro ano, justamente nesse processo de revisão, que contempla as outras séries do ensino médio, mas com um olhar, um foco maior nos alunos do terceiro ano. E, infelizmente, o governo federal não abre esse diálogo conosco. Nós tentamos, através do CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, buscar esse diálogo. Não tivemos com o ministro esse diálogo até então. Fizemos uma carta onde 27 entes pediram, né, o adiamento do Enem, porque temos um entendimento que dará uma justiça maior para todos os alunos se a gente puder ganhar um tempo no adiamento do Enem, porque, infelizmente, alguns alunos estão sendo prejudicados, independente de escola pública ou escola particular, que é importante dizer também que existe um percentual significativo de alunos das escolas particulares que não têm acesso à internet ou alegam não ter acesso à internet. Então, para não prejudicar esses alunos, nós temos um entendimento que seria importante fazer esse adiamento. Em relação à pergunta dos inativos e pensionistas, né, o impacto, e a deputada Marta Rocha perguntou também se essa foi uma iniciativa da Secretaria de Educação. Não, isso, inclusive, acho que até a Casa Civil vai poder responder melhor do que eu, porque eu também fui informado sobre isso na mesma hora que vocês, então não sei detalhes do que levou a isso, né, e o impacto disso, somando a folha de ativo e inativo, mais pensionista, certamente só isso vai estourar aí 30% do índice constitucional, então não teríamos mais esse problema de bater a meta, né? Por outro lado, também existem outras consequências, mas certamente vocês vão ter a oportunidade de discutir isso de uma forma mais elaborada. Se isso passar, a gente vai ter que sentar, né, se vocês me permitirem, para que a gente possa elaborar o orçamento do próximo ano, porque gostaríamos de ter também a possibilidade, já que não teremos mais com os 25% constitucional, mas algum fluxo orçamentário financeiro para que a gente possa desenvolver projetos, né, obras, ou seja, ter investimento e custeio no orçamento da Secretaria de Educação. Em relação à entrega de cesta básica, eu acho que já respondi isso. Em relação à pergunta da deputada Marta Rocha sobre as entregas e monitoramentos, claro, a gente está tentando fazer isso da forma mais transparente possível. A plataforma online já está funcionando perfeitamente. Hoje, mais de 90%, quase 95% dos nossos professores já estão cadastrados na plataforma. Mais de 80% dos alunos também já estão participando da plataforma. A gente teve uma queda num primeiro momento, quando o material impresso chegou na casa dos alunos, que alguns alunos entenderam que, já que podiam estudar no impresso, não tinham mais a necessidade de usar a plataforma. Então, a gente está fazendo toda uma campanha de conscientização para que os alunos, mesmo com material impresso, possam trabalhar ainda na plataforma, além dos grupos de WhatsApp, que está sendo muito mais vantajoso para uma parte de alunos, até porque não consomem tanto a internet, e eles se familiarizam mais em estudar pelos grupos de WhatsApp do que
pela própria plataforma. Então, como o próprio Conselho Nacional permite essa flexibilização, a gente também está considerando essa estratégia aqui no Rio. A TV já iniciou o trabalho, a gente está ampliando agora para as outras televisões. O telemarketing também, através da nossa ouvidoria, já está dando suporte para os alunos que alegam não ter acesso à internet. O chip e o cartão de R$100 eu já falei também, ou seja, todo esse processo está sendo feito da forma mais transparente possível, mas se tiver alguma dúvida, eu vou ter todo o prazer aqui de poder esclarecer e tirar a dúvida dos senhores. Quem teve a iniciativa do inativo já respondi, né? Eu acho que a Casa Civil pode se pronunciar melhor, porque é uma decisão de governo, e aí a Secretaria de Educação, eu como secretário não me sinto confortável, até porque, né, pode haver alguma contradição em relação a algum posicionamento, então o que vale é o posicionamento da Casa Civil e é esse que a gente vai seguir, né? Nesse caso, a minha opinião não pode ser levada em conta, já que é uma plataforma e um projeto de governo, e vou acatar a decisão que a Secretaria da Casa Civil tomar. Em relação ao Enem, eu acho que eu também já respondi. Desculpa se eu me alonguei, presidente, mas foram muitas perguntas aqui nessa primeira leva. Estão inscritos deputado Luiz Paulo, Brazão, Serafini e Valdec. Depois pode me inscrever, presidente Sérgio Fernandes, por favor. Nesse segundo bloco, Pedro, como eu entendo que você já respondeu muitas perguntas que poderiam ser repetidas agora, vamos para 5, tá bom? Ao invés de 3, 5. Então, Luiz Paulo vai falar, Brazão, Serafim, Valdec e Sérgio Fernandes. Ok? Presidente. Luiz Paulo, por favor. Presidente, abordando primeiro a questão dos 25% de educação. Quem fez essa proposta foi a Secretaria de Estado de Fazenda. O secretário, quando esteve aqui em audiência pública, assumiu e já tinha falado isso na reunião lá no Palácio Guanabara. Se a gente estimar que os 25% obrigatórios de educação representam algo como 7 bilhões de reais, a folha de ativos e encargos é 4,9 bilhões. A folha de inativo e pensionista é 3,5 bilhões. A soma dos dois dá 8,4. Suplantaria em 13 meses, considerando o 13º, 20% dos gastos. Mas se considerarmos só os 7 meses que temos pela frente, só no período da pandemia, a folha de ativo somada com a do inativo praticamente empataria com os 25%. Né? Então, é só botando isso em números reais. Seria muito mais justo que, neste ano da pandemia, se tivesse mais flexibilidade nos percentuais do que fazer-se, mesmo que seja só no ano da pandemia, uma exceção muito perigosa e ilegal. Então, e qual foi a intenção da Fazenda aí? Evidentemente, os outros recursos que seriam investidos em educação, como estamos em pandemia, seria deslocado para outras áreas. Então, é só dando números a essa questão. Ainda sobre números, secretário Pedro Fernandes, assim que o presidente da República sancionar o PLC 39 de 20, que deve ser hoje, pelo menos estava esperando que seja hoje, o governo do Estado vai ter disponível, para recompor as suas perdas, 2 bilhões de reais, sem dinheiro carimbado. E, evidentemente, que a prioridade tem que ser saúde, segurança e educação. E esses 2 bilhões entrarão em 4 parcelas, sendo que a primeira, possivelmente, em torno de 15 de maio, quer dizer, no início da semana que vem. Está necessário, secretário, que o senhor comece a demandar desde já a sua parte, né? Porque isso terá que ter um crédito suplementar. Então, queria só excitar Vossa Excelência, porque, para nós do Parlamento, uma calamidade, 3 áreas são fundamentais: saúde, segurança e educação. Só inverteu a ordem por causa da pandemia, senão, na ordem normal, a educação em primeiro lugar.
Então, queria fazer esse alerta a Vossa 3 minutos, Excelência. hein, Luiz? 3 minutos. Vou acabar. Por causa deste momento que a gente vive e a volta às aulas. E, finalmente, o senhor fez publicar a resolução SEDUC número 5843, de 11/5/20, está publicado. E no artigo 1º, o senhor estabelece o regime especial das atividades escolares não presenciais para as unidades da rede de ensino da SEDUC. Então, como é um decreto muito extenso, que pretende detalhar esse funcionamento, eu gostaria que, se fosse possível, um dos seus assessores presentes, a sua subsecretária, a Cláudia Rimbaud, ou o outro que está aí com o nome de Sérgio Fernandes, mas não é o Sérgio Fernandes. Bernardo Goitacazes, pudesse explicar um pouco sobre esse tema. Está bem, presidente? Deputado Brazão. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os parlamentares. Boa tarde, secretário de Educação, Pedro Fernandes. Pedro Fernandes, são algumas perguntas que já a deputada Marta fez. Ferreirinha também fez algumas perguntas que tinha até na cabeça para fazer também essa pergunta. Mas também eu quero falar do ano passado também, que o ano passado você fez um programa de excelência, né? Montou, né? Secretaria de Saúde, trocou, movimentou, fez umas coisas boas que na época estava acontecendo muita violência nas escolas, então você montou um programa, né? Para as escolas seguras, então isso foi muito importante. E tem um representante também de excelência lá, o Serginho Fernandes, que te representa lá na LERJ, e eu quero falar sobre isso, que aí veio essa pandemia para atrapalhar esse projeto, que esse ano nós estamos começando a melhorar o nosso estado e veio essa pandemia aí para atrapalhar todos os projetos de todos, né? Mas a minha pergunta também seria que estou muito preocupado com o salário dos professores, que na época da campanha do nosso governador Wilson Witzel, prometeu um calendário, tá? No 5º dia útil. E hoje eles vivem fazendo um trabalho dentro de casa que eles tiveram que aumentar os gastos, né? Energia que eles põem em casa, consumo, plano de internet que eles tiveram que aumentar. Então, nós estamos preocupados com o salário, porque até agora o salário, acredito que o salário não saiu, estava programado, se eu não me engano, para o dia 15, né? Então, eu também estou preocupado sobre isso. Mas essa é uma das coisas que a gente se preocupa muito pelo professor, que ele já ganha pouco, né? Uma classe que hoje não é tão valorizada, tinha que ser mais valorizada, os professores. Bom, minha pergunta era essa. Bom, muito obrigado. Deputado Serafini, por favor. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, secretário. Boa tarde, subsecretários aqui presentes. Bom, secretário, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente tem explicitado isso desde o início da pandemia, com relação à questão da quebra das condições de igualdade no acesso à educação na rede pública. Esse é um problema que ele é maior na rede pública, porque a rede pública é aquela rede que abarca todas e todos, especialmente os setores mais pobres, mais vulneráveis da população. E a estratégia, né, para reverter essa quebra da desigualdade é você não ter só um canal, é ter vários. E a Secretaria tem, desde o início, declarado, tem se empenhado para ter esses vários canais, como a TV, como o material impresso, como os chips, etc. Só que hoje é dia 13 de maio, né, se eu não me engano. E a interrupção das aulas começou no dia 13 de março. O material impresso está terminando de ser entregue na casa das pessoas agora. Os chips vão ter que ser recomprados. E a TV começou recentemente. Então, acho que é importante pontuar isso, que a gente tem uma diferença aí de quase 2 meses entre os alunos que têm acesso à internet e os que não têm. Porque a nossa preocupação
é que haja um planejamento para compensar essa diferença o tempo inteiro quando se volte, né? Acho que a plataforma, as diferentes atividades, a complementaridade de ações é importante, mas é fundamental que se tenha o tempo inteiro a sensibilidade de se reconhecer as fragilidades, né, que não são só nossas, que são do mundo inteiro, né? Estão tendo essa dificuldade, especialmente os países que têm desigualdades sociais como as nossas. Então, esse é um primeiro aspecto. Eu queria saber como que a Secretaria está planejando para lidar com essa desigualdade, né? Quando as aulas voltarem, ou agora ainda, quando está começando a chegar esse material, como é que vai ser administrado isso? Por quê? Porque isso impacta diretamente na questão da contabilização da carga horária de efetivo trabalho pedagógico. Então, como que a Secretaria está levando em consideração essa desigualdade no acesso, essa desigualdade nas condições, para pensar a questão da contabilidade da carga de efetivo trabalho pedagógico? Embora, obviamente, só vai dar para fechar isso no final do recesso, acho que esses 2 meses de diferença, por exemplo, já estão colocados agora. O segundo ponto que eu queria perguntar é como tem sido monitorado o percentual de adesão na plataforma online. Na reunião que a gente fez, umas 4 semanas atrás, Vossa Excelência nos passou alguns percentuais que variavam. O terceiro ano tinha uma adesão maior, né? No segundo, no primeiro ano, isso caía um pouco, e no ensino fundamental caía um pouco mais. Como é que está sendo esse controle? Quais são os percentuais de adesão médios nesse momento que a gente está tendo? Um terceiro ponto, ainda sobre essa questão, né, do ano letivo, é como que a SEDUC está trabalhando para orientar os profissionais e para orientar, por exemplo, os programas de TV, o material didático que foi entregue na Casa das Crianças, com base nas bases nacionais comuns curriculares, né, com base no planejamento de conteúdos, né, de currículo que tem na base curricular. Acho que esse é um outro desafio grande, naturalmente, que quanto mais a gente conseguir dar resposta a ele, maior o aproveitamento pode ser daquilo que a gente conseguir desenvolver. Por fim, queria destacar mais 2 questões. Uma, essa mudança nas gratificações. Pelo que eu entendi, as gratificações que vão ser implementadas vão ser para todos os servidores, é isso? E qual vai ser o valor? Porque são gratificações que não necessariamente todos os servidores recebiam, à exceção de algumas, né? A alimentação, que não é gratificação, né? Que é um benefício, mas a gratificação de difícil provimento, de difícil acesso, eram para alguns profissionais de acordo com as áreas que eles trabalhavam. Mas essa nova gratificação que vai ser criada enquanto durar a pandemia, pelo que eu entendi, é para todos. Qual é o valor, então, que se estima dessa nova gratificação? Eu não entendi exatamente como é que vai ser isso. Queria pedir, então, que... 3 minutos. Que esclarecesse isso. E, por fim, essa questão da alimentação escolar, eu tenho algumas preocupações. Uma delas é essa distribuição de cesta básica, tendo o diretor que planejar a entrega e que decidir quem entrega. Quando você tem um corte como o Bolsa Família, você tem um critério objetivo e o diretor executa. Quando o diretor tem que mapear as famílias mais vulneráveis, isso me parece ser uma responsabilidade muito difícil e muito aberta, inclusive, a escolhas arbitrárias. Como que a SEDUC está orientando essa escolha? Quais são os critérios que os diretores têm que estabelecer? E segundo, como é que é legalmente a questão da quebra da universalidade na garantia da alimentação, que é consolidada no Brasil como um direito para garantir o desenvolvimento no processo de ensino-aprendizagem? Essas são questões assim, que têm nos preocupado e que, de alguma forma, sintetizam as principais dúvidas que a gente tem. Deputado Valdec, por gentileza. Boa tarde, presidente, deputadas, deputados, secretário Pedro Fernandes, como vai? Sua equipe aqui presente. Enfim, eu quero aproveitar esse tempo. A pergunta das gratificações já foi feita, eu não vou repeti-la. Como elas não eram para todos, em função da natureza das próprias gratificações, a pergunta objetiva é: aqueles que recebiam e que deixarão de receber as gratificações atuais em função da pandemia, vão receber como ressarcimento
valores idênticos aos que recebiam antes? Ou seja, haverá algum tipo de perda nesse processo para o servidor que recebia as gratificações ou não? Segunda coisa, pergunta já feita, muito importante, mas eu quero só lembrar um aspecto. A perspectiva de incluir aposentados na folha da educação, num cenário em que nós projetamos, e o senhor mesmo projetou, algo em torno de 1/3 de perdas do Fundeb para esse ano, 1/3 de perdas, com o papel que o Fundeb tem na composição da folha da educação. Então, eu acho que esse é um tema da mais absoluta prioridade, por mais que não tenha sido de sua iniciativa, eu sabia que não tinha sido de sua iniciativa, é óbvio, mas essa deve ser, no melhor sentido da expressão, uma briga fundamental por dentro do governo a ser travada. Eu sei que os governos não são todos homogêneos, os governos também são feitos de diferenças internas, mas é muito importante porque, além do impacto em si mesmo em tempos normais, nos tempos atuais, é um impacto acrescido da perda dimensionada de Fundeb na ordem de 1/3 do que estava programado. Terceira coisa que eu queria perguntar, aproveitando o aspecto central desse debate, eu ontem, Pedro, numa reunião, eu tive uma crise de história da educação e lembrei que os princípios fundamentais dos sistemas públicos de educação são gratuidade, laicidade e universalidade, que nem começou na Revolução Francesa, como você sabe. Começou antes mesmo, no início do século XVIII, na Prússia, que já adotava esses princípios. Então, a questão do acesso às plataformas digitais, por mais que haja esforço, e eu sei e reconheço que há esforço por parte da Secretaria de Educação, não só usando plataformas digitais, mas outras mídias também, como televisão, usando material impresso, ainda assim, há muita desigualdade no acesso a esses conteúdos. Então, a minha preocupação é no tocante à validação dessa carga horária, né? É também sobre processos de avaliação para fim de progressão escolar. Por exemplo, eu sei que cada realidade é uma realidade, mas a Argentina, que é um país diferente, menor, com outras características, a Argentina suspendeu todo e qualquer processo avaliativo em seu sistema escolar durante a vigência da pandemia. Então, esse aspecto é muito importante. Eu não desconheço a importância de usarmos as mídias digitais, as plataformas virtuais, as tecnologias de informação e comunicação têm que ser aproveitadas, sim. Agora, a minha preocupação é que isso acabe, independentemente da vontade de vocês, aprofundando desigualdades, sobretudo no tocante à validação dessas cargas horárias em relação a processos avaliativos. O Ferreirinha, acho que foi o Ferreirinha que perguntou, é muito importante pensar mesmo num dispositivo específico para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, seja porque eventuais reposições de calendário para eles serão mais difíceis, seja por causa dessa insensatez do Ministério da Educação, de, por enquanto, manter a agenda do Enem. Eu sei que o Conselho se posicionou, o Tribunal de Contas da União se posicionou, senadores se posicionaram, entidades representativas das mais variadas, mas, por enquanto, o MEC tem estado hermético. Então, é muito importante que, se você souber de alguma coisa para nos dizer agora, que dispositivos específicos estão sendo pensados para o terceiro ano do ensino médio. E, por último, assim, em relação aos percentuais que o Flávio já perguntou, e eu me sinto contemplado pela pergunta, mas na última reunião com você, na Comissão de Educação, você conseguiu nos trazer percentuais diferenciados de acesso às plataformas segundo as etapas de escolaridade, Fundamental 1, Fundamental 2 e Ensino Médio. Não sei se você pode trazer isso para a gente aqui agora. E também, se a Cláudia puder entrar no debate, que dispositivo de formação continuada, eu sei que é tudo muito difícil nesse momento, eu não desconheço que a situação é muito difícil, eu não desconheço, saiba disso, mas que dispositivo de formação continuada estão sendo adotados, porque é uma nova pedagogia, é uma nova epistemologia, os professores não foram formados para este tipo de docência regularmente, então, que tipo de mecanismo vem sendo adotado para minimamente mitigar os impactos dessa nova pedagogia no processo de ensino-aprendizagem, na atividade docente dos professores? Era isso. Deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde, presidente. Aproveitar a oportunidade para parabenizar a Vossa Excelência pela condição não só da reunião de hoje, mas dos trabalhos, principalmente em tempo de pandemia. Nobres deputados, secretário Pedro Fernandes, subsecretários presentes. Não vou ser repetitivo, até porque a fala do secretário já contemplou a maior parte das respostas, as perguntas que os nobres deputados fizeram, mas eu queria me ater aqui justamente a 2 projetos de lei que estão tramitando nessa casa e a gente vem discutindo bastante na Comissão de Educação, que é o projeto de lei que fala dessa suspensão do calendário letivo.
em toda a fala do secretário, em todas as ações da secretaria, nesse momento excepcional de pandemia que a gente está vivendo, a gente vem conseguindo observar o empenho em mobilizar toda a rede para que possa acessar as mais diversas ferramentas existentes, para que possa ter a transferência do conhecimento e o ganho de aprendizagem. É uma rede muito grande, é uma rede muito complexa, e essa mobilização da rede ela é fundamental para que, ao final de todo esse processo de isolamento social, os alunos possam, na sua maioria ou na sua grande maioria, ter ganhos de conhecimento e não ter danos. Eu falo que hoje o processo na pandemia é um processo de redução de danos. É fato que vão haver perdas, mas a Secretaria, em todas essas ações que ela vem buscando realizar e vem realizando com muito êxito, e deixo aqui o meu agradecimento especial a todos os profissionais da Secretaria, a todos os professores que vêm se reinventando para, nesse momento de pandemia, transferir conhecimento, garantir aprendizado. A gente precisa ter uma unidade de informação nessa rede, e quando a gente trata de suspensão do calendário letivo, isso me preocupa muito. Já conversei isso com o secretário, já conversei isso com o deputado Valdec, deputado Flávio Serafini, deputado Renan Ferreirinha. Então, essa preocupação que eu queria deixar aqui registrada, e queria que o secretário falasse um pouco mais sobre esse termo de suspensão de calendário letivo no momento em que a gente está buscando o engajamento de toda uma rede para acessar todas as ferramentas possíveis para que a gente possa minimizar o dano dos nossos alunos e para que os professores possam estar acessando essas plataformas e transferindo o conhecimento. E, por fim, destacar a importância, o deputado Flávio Serafini já havia falado dessa circular da Casa Civil de suspensão de determinados benefícios, e eu apresentei o projeto de lei 2554 de 2020, que está na pauta de amanhã, e eu procurei justamente nesse projeto, que com certeza vai ser aprimorado através de emendas e tudo mais, garantir que o valor do ressarcimento pelas despesas extraordinárias seja exatamente o mesmo valor dos benefícios que estão suspensos em virtude do isolamento social e do fechamento das escolas por conta de uma determinação da Secretaria de Saúde. Então, eu procurei ter esse cuidado de modo a garantir que todos os profissionais da educação que recebam qualquer tipo de benefício ou gratificação que venha a ser suspenso em virtude dessa circular, que esses benefícios e essas gratificações, no seu exato valor, sejam considerados ressarcimento de despesas extraordinárias que todos esses profissionais têm tendo para poder acessar a plataforma remota. No mais, parabenizar o secretário pelo seu trabalho. Eu, particularmente, tenho muita propriedade para falar do empenho e dedicação direto, dioturnamente, do secretário em garantir uma educação de qualidade no nosso estado do Rio de Janeiro. E tenho muito orgulho também, secretário, de estar aqui na LERJ defendendo a educação e dando continuidade ao trabalho que Vossa Excelência fez durante 12 anos e sua família fez por mais de 10 anos, 10 mandatos nessa Assembleia Legislativa. Eu tenho um orgulho muito grande disso. O senhor e toda a equipe da Secretaria de Educação está de parabéns. Obrigado, presidente. Eu consulto o plenário virtual, porque não tem mais deputados inscritos. Então, nós vamos encerrar as inscrições. Se tem algum outro deputado que queira fazer alguma ponderação, e vamos repassar para o deputado Pedro Fernandes, vamos para as considerações finais. André, sim. Posso fazer só uma pergunta? Por favor. Em relação a Maricá, Pedro, já que todas as deputadas já contemplaram várias perguntas que eu gostaria de ter feito, mas já estão feitas aí, em relação à TV, as aulas, né, que são aplicadas via, não é online, mas via TV, no caso. Você poderia disponibilizar isso para os municípios, para que a gente possa estar trabalhando, já que a gente tem uma parceria com as escolas do Estado aqui? Posso responder, presidente? Presidente. Presidente, já fiz a pergunta. Presidente. Rodrigo Amorim, alguma ponderação, Rodrigo? Isso, é só uma pergunta também. Primeiro, cumprimentar o secretário Pedro Fernandes, todos os deputados e deputadas, a equipe da secretaria, o presidente da comissão, o deputado Flávio Serafini, e a Vossa Excelência também. Eu acompanhei o início da sessão, depois perdi um pouco da metade e cheguei agora. Secretário,
Meu questionamento, eu escutei Vossa Excelência se referir à questão dos vales transportes, também de outros adicionais que integravam a remuneração dos professores e que foram excluídos nesse momento de pandemia porque eles não estão efetivamente prestando o trabalho em loco nas escolas. Há também um projeto de lei que vai ser apreciado pela Casa, no sentido de retirar os valores atinentes a Vale Transporte e repassar para o custeio da plataforma e por aí vai. A meu questionamento, eu também concordo com a tese, inclusive uma emenda minha nesse sentido, com a tese que se tenha para os professores uma verba indenizatória, absolutamente plausível pelos argumentos que Vossa Excelência trouxe aqui ao debate. Os professores estão tendo um gasto suplementar por estar em casa, acréscimo de energia, de internet, outros insumos, materiais didáticos, além de despesas realmente com materiais, com EPI, mesmo em casa, com álcool gel, enfim, outras despesas que os professores, da maneira habitual, não teriam. Então, a minha pergunta é se há alguma previsão efetiva para a implementação dessa verba indenizatória e sobre qual o impacto do Vale Transporte no orçamento da Secretaria de Educação e a comparação com o valor que foi pago para a plataforma de ensino à distância. E por que o Estado não utilizou uma plataforma que já existia no CCERJ? É nessa linha, voltado especificamente para essa questão da verba indenizatória para os professores. No mais, parabenizar pelo trabalho e parabenizar a atuação aqui do presidente da comissão e do deputado Sérgio Fernandes, que tem feito um grande trabalho em prol da educação. É só, presidente. Obrigado. Pedro, Não, presidente. eu ouvi você falar em relação à perda de 1/3 do Fundeb. Foi isso que eu entendi? Sim ou não? Isso. Porque o Fundeb vai ser muito rápido. Vai ser muito rápido. Eu entendo que o Fundeb é um per capita por aluno, tá certo? Que o Estado deposita no fundo. Aquele que não consegue atingir aquela per capita, o governo federal complementa. Então não entendi essa questão da perda. Mas eu queria que você falasse na sua resposta. E eu queria saber se for votado, se for aprovado, sancionado, e se os aposentados e pensionistas entrarem na folha, qual é o percentual hoje do Fundeb que a Secretaria recebe, quanto é gasto hoje com a folha e quanto iria ser elevado do percentual do Fundeb? Quanto gasta e para quanto iria o percentual? Só aí, essas duas perguntas. Então, vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui. Excelente pergunta. Foi falado, o deputado, começando... o deputado Luiz Paulo falou da questão do crédito suplementar, falou dos dados de 25 a 20, falou da questão da resolução CEDU 584. Foi falado em relação aos cronogramas de pagamento dos professores, do custo que o professor tem em relação a esse corte que aconteceu, se essas despesas serão repostas para os professores. Eu acho que Vossa Excelência vai aí caminhando com a questão do Sérgio Fernandes, falou no final. Se essa gratificação será feita aos professores, se estenderá a todos os profissionais que recebiam o difícil acesso e por aí vai. A questão dos alunos sem internet, a distribuição da cesta foi questionada. O percentual de adesão à plataforma online, o que se está pensando sobre isso? De novo, falou das gratificações. O percentual dos alunos que estão acessando a plataforma, qual é o percentual. Aí, em relação ao terceiro ano ainda, a questão da prova que vai ter, falou de novo das gratificações, plataforma, novos métodos pedagógicos, foi falado pelo Valdec, em relação à questão da formação continuada dos professores. Sérgio falou dos 2 projetos, e foi falado também da questão da suspensão do calendário. Vossa Excelência falou já da outra vez, mas pode falar de novo. Projeto de lei 2554. Essa questão do valor do ressarcimento é fundamental que se pontue em relação a todos os profissionais. Em relação a Maricá, se pode, não só para Maricá, mas para todos os outros municípios, disponibilizar essas aulas que estão sendo transmitidas através da televisão. E a questão do valor pago da verba indenizatória, que eu entendi que o deputado Rodrigo Amorim quer saber.
Então, com a palavra, deputado Pedro, depois vamos às considerações. Bem, presidente, começando pela questão do Fundeb, o Fundeb ele é calculado pela arrecadação do ICMS, e uma parte que seria destinada ao governo federal fica retida no próprio governo estadual, direcionada à Secretaria de Educação. Então, essa perda é proporcional, e esse cálculo por aluno, ele é calculado também em cima disso. Então, é uma perda tanto significativa por conta do Fundeb e, na minha opinião, mais ainda significativa por conta do salário educação, que é calculado em cima dos empregos formais. Infelizmente, com a informalidade que a crise está gerando, a gente vai ter uma perda muito significativa para o salário educação, que, no meu entendimento, para a gestão da Secretaria de Educação, é até mais impactante do que a perda do Fundeb, porque dá uma margem maior para a gente de investimento e custeio, que também é muito importante, além, claro, da prioridade, que são os salários dos professores. Respondendo aqui, eu vou de trás para frente, pergunta do deputado Rodrigo Amorim, né, o custo da plataforma do Google é zero, né, uma parceria totalmente gratuita, onde o Google banca toda a estrutura e não tem nenhum gasto. Então, a gente optou por utilizar a plataforma do Google e não a do CCERJ, todo o respeito que tem ao CCERJ por ser uma plataforma maravilhosa, mas no entendimento dos técnicos da Secretaria de Educação, a plataforma do Google é mais completa, e por isso nós tivemos o entendimento por utilizar essa plataforma, que é considerada a melhor plataforma que tem no mercado hoje, e principalmente por ter vindo de uma forma gratuita para a rede estadual de educação. Em relação ao custo do Vale Transporte, dos 11 milhões de todas as gratificações, Vale Transporte, eu não tenho de cabeça, mas dá mais ou menos em torno de 5 milhões e 300, né? E as demais gratificações em torno de 5.600, 5.700, um total de pouco mais de 11 milhões de reais, que custa todas as gratificações. E até já entrando na pergunta de outras pessoas, já que a gente está falando de gratificação, de outros deputados, perdão, essa não vai ser uma forma mais justa para a gente poder repor, né? Porque eu gostaria de dar o mesmo valor de toda a gratificação para todos os funcionários, mas isso seria um aumento de despesa no momento de regime de recuperação fiscal, fazendo com que nós tivéssemos uma chance de judicialização desse processo muito maior do que já teremos. Então, a gente optou por pegar esses 11 milhões de reais que teríamos de economia e tirar de outras fontes para poder repor exatamente a mesma gratificação que o servidor já recebe. Então, não vai ter nem acréscimo e nem perda de gratificação em relação aos servidores que recebem essas gratificações, que são praticamente todos. Então, pode ser que alguns considerem que não seja a forma mais justa, mas nós temos duas opções: ou fazemos dessa forma ou não fazemos. Então, é um risco que a gente corre de alguém amanhã judicializar e todos os servidores perderem essa gratificação. Mas é o que a gente está podendo fazer nesse momento para garantir que os professores não tenham mais essa perda. A gente não pode esquecer, já são quase 7 anos, presidente, sem repor a inflação desses professores. Eu não estou falando de aumento de salário, não. Eu estou falando de reposição da inflação. Os meus profissionais estão há quase 7 anos. Nós tínhamos programado para agora, no meio do ano, no mês de agosto. Nós tínhamos, inclusive, anunciado isso para os nossos professores, fizemos reuniões com sindicatos sobre isso, inclusive, e nós iríamos dar a reposição da inflação, tínhamos separado um recurso que, infelizmente, teve que ser contingenciado por conta dessa crise que, enfim, todos nós estamos, né, cientes aí do tamanho do impacto financeiro que a gente vai ter. Em relação à deputada Zeidan, da disponibilização do material, nós já tínhamos feito uma reunião semana passada com todos os secretários estaduais, fizemos uma outra hoje às 9 horas da manhã, também falando sobre esse tema, não só para disponibilizar esse material, mas muitos também querem utilizar a plataforma do Google, então a gente está fazendo esse meio caminho aí, essa interface com a Google, para que os municípios também possam utilizar essa plataforma, além de ceder todo o nosso material, equipe jurídica. Hoje, às 4 horas da tarde, eu tenho uma reunião com a Undime para poder avançar nessas questões das secretarias municipais, mas certamente esse material já vai estar todo disponível, inclusive para ser validado, se essa for a interpretação do município. Em relação ao deputado Sérgio Fernandes, falando de suspensão do calendário, eu acho que isso já está superado, e
até entrando em uma das perguntas do deputado Flávio Serafini, em relação à questão de validação do conteúdo, já estamos há 2 meses das interrupções das aulas, a gente não está preocupado nesse momento com prazo, a gente vai repor o que tiver que ser reposto a partir das avaliações. Lembrando que a plataforma do Google, a plataforma online, é uma das ações que a gente pode utilizar, avalizado pelo Conselho Nacional de Educação, pela Unesco, pelo próprio Conselho Estadual de Educação, que aquele aluno que não esteja utilizando a plataforma online, mas que esteja com material impresso, que esteja assistindo às aulas online da TV, as aulas pela TV, ou qualquer outro mecanismo que tenha sido validado pelo Conselho Nacional de Educação, pode ser utilizado. Mas a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é, assim que as aulas presenciais voltarem, fazer uma avaliação individual para cada aluno, porque independente se ele está usando a plataforma ou não, ele precisa ser testado para saber o quanto do conteúdo ele conseguiu absorver. Porque se ele está usando a plataforma, mas se não absorver o conteúdo, ele vai ter que entrar no reforço de qualquer jeito. Então, esses mecanismos, para a gente, não é prioritário nesse momento, apesar de estarmos fazendo todos os esforços para garantir que o melhor possível esteja sendo feito. Em relação à velocidade, é porque a gente está tendo todo o zelo do mundo de não aparecer nas páginas policiais, mesmo estando num processo de calamidade, onde nos flexibilizaria para utilizarmos outros meios de chamamento público ou de licitação, a gente está tendo todo o zelo, toda a cautela de fazer com que tudo passe pela Procuradoria, até mesmo aqueles contratos como o do Google, né, que são gratuitos, para poder dar toda a lisura do processo, toda a transparência, todos os prazos necessários para não fazer nada de uma forma que pode gerar uma suspeição de alguma irregularidade, alguma ilicitude. Então, a gente está tendo todo esse zelo e, por isso, às vezes, demora um pouco mais para concretizar, sem falar que, eu dei o exemplo do chip. Não é porque só tem uma empresa que está fornecendo, ou que se demonstrou interesse de fornecer, mas que está cobrando 4 vezes o valor de mercado, que a gente vai fechar. Não, eu prefiro dar um passo atrás, tentar renegociar, tentar buscar outros caminhos para que a gente possa avançar, mas respeitando o dinheiro público, evitando qualquer coisa nesse sentido. Às vezes, quem está de fora não tem a ideia do que é um processo de licitação, lembrando que a gente só tem um procurador e a maior parte do nosso tempo, esse procurador fica respondendo questões do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, da Defensoria Pública e demais órgãos que são muito importantes, que estão contribuindo muito para a gente, mas que a gente acaba tendo uma sobrecarga em cima dessa determinada área que deixa a gente um pouco limitado, mas mesmo assim eu acho que a gente avançou muito nesses 2 meses e a gente está conseguindo proporcionar mais do que qualquer outro estado do Brasil. Eu desafio vocês a me dizerem algum outro estado que está proporcionando mais do que o estado do Rio de Janeiro. A gente não só foi o pioneiro, como está conseguindo avançar numa velocidade maior e dando melhor condição para os nossos alunos nesse momento tão difícil que é a crise que a gente está enfrentando. Então, só complementando aqui a pergunta do deputado Valdec, eu acho que eu respondi em relação à questão da gratificação. Faz um joinha aí só para saber se eu respondi tudo que o senhor tinha perguntado. Obrigado. Em relação à questão dos 25% constitucional, até respondendo o deputado Luiz Paulo também, eu não sabia que tinha sido a Secretaria de Fazenda, mas o meu contato foi com a Casa Civil e o que eu conversei com o secretário André é que a Casa Civil vai conduzir o processo, então eu fico mais confortável que a Casa Civil, ou a Fazenda, nesse caso, se pronuncie em relação a isso. A minha opinião eu já dei para ele, mas como é uma questão de governo, não pode a Casa Civil ter uma palavra e a Secretaria de Educação ter outra palavra. Então, o que vai prevalecer vai ser a palavra da Casa Civil e, internamente, a gente está tentando buscar todos os caminhos para que a educação seja o mínimo prejudicada nesse processo. Em relação à avaliação e à validação, eu acho que eu falei sobre isso também. A gente tem que ter essa preocupação de, quando voltar às aulas presenciais, a gente tomar essa decisão, se vai estender o calendário, se vai entrar no calendário de 2021, se vai utilizar o contraturno. Eu acho que, nesse momento, o nosso foco e o apelo que eu faço a todas as instituições é que a gente se concentre, nesse momento, em proporcionar o que tem de melhor para os alunos. E depois, quando tudo isso acabar, quando as aulas presenciais voltarem, aí sim a gente concentra esforços em relação à validação, em relação ao reforço, reposição do calendário,
da melhor forma possível, senão a gente perde muita energia nesse momento e não consegue avançar naquilo que é o mais importante, que é proporcionar o que for possível de melhor para os alunos nesse momento. E fazer, o que o deputado Waldeck falou muito bem, um reconhecimento a todo o esforço e superação que os nossos profissionais de educação estão fazendo, porque é um cenário novo para todo mundo, não só para os professores, mas para as direções de escola, para todos os demais profissionais que estão trabalhando nisso, a própria Secretaria de Educação, o meu agradecimento também a todos que estão trabalhando, e também aos alunos e os seus familiares, porque a participação da família é fundamental nesse processo para poder estimular e manter esses alunos na disciplina de continuarem as suas atividades da escola. Entrando agora nas perguntas do deputado Flávio Serafini, né, em relação à cesta básica, que é injusto as direções de escola tomarem as decisões de quem vai receber, eu acho que seria muito mais injusto se a sede tomasse essa decisão sem conhecer a realidade de cada escola. Então, a gente tomou a decisão de dar autonomia para a comunidade escolar tomar a decisão de quais alunos merecem ou precisam mais desse auxílio nesse momento, já que eles conhecem a realidade maior dos alunos. É claro que eu queria, como eu disse no início, proporcionar isso para 100% dos alunos, mas nós não temos condições de disponibilizar 70 milhões de reais por mês para poder dar esse benefício a 100% dos nossos alunos. A gente está vivendo uma excepcionalidade e, por conta dessa excepcionalidade, a gente tem que estabelecer critérios. Os critérios são quem estão na extrema pobreza do Bolsa Família e aquelas pessoas que não necessariamente estão no Bolsa Família, mas que às vezes eram pais e mães que eram informais, perderam seus empregos, perderam todas as fontes de renda que tinham na família e que agora não tem como sustentar. E por isso a escola, conhecendo a realidade da ponta, pode tomar essa decisão. Agora, eu disse, se algum diretor não se sentir confortável, se tiver um entendimento que nenhum aluno precise, eles não são obrigados a fazer. Abre mão que a gente disponibiliza proporcionalmente esse recurso para outras escolas. Em relação ao conteúdo, currículo, isso está sendo elaborado pelos próprios profissionais da Secretaria de Educação, né, complementando a pergunta do deputado Flávio Serafini, não terceirizamos isso. Os profissionais da Secretaria de Educação têm toda a capacidade de poder elaborar isso. Sobre a gratificação, eu acho que eu já respondi a pergunta também. Não dá para ampliar ou aumentar o valor gasto, que a gente não pode criar despesa nesse momento, principalmente por conta do regime de recuperação fiscal, mas também por conta da crise financeira mesmo que a gente está vivendo. Então, o que a gente vai fazer é repor aqueles que perderam, para garantir que não tenha nenhuma outra perda. Em relação à igualdade, eu acho que eu já respondi um pouco isso na pergunta do deputado Flávio Waldeck, né, que a gente está proporcionando tudo aquilo que a Unesco preconiza, que é aquilo que o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Estadual de Educação estipularam como validadores para esse ensino remoto. Lembrando que isso não é um ensino à distância. O EAD tem toda uma legislação própria, tem toda uma especificação que a gente está fazendo na educação remota dentro das possibilidades que a gente tem por conta dessa crise que foi completamente inesperada. Então, aqueles alunos que não conseguem acessar a plataforma, a gente está mandando material impresso para a casa deles, está gerando o call center para ele poder tirar dúvida. Vamos comprar, assim que possível, o chip de internet para que eles possam utilizar e acessar a plataforma também. E a maioria já migrou pela própria grupo de WhatsApp, por exemplo, que não consome base de dados, e fazendo com que até aqueles alunos que têm acesso à internet, que têm uma boa internet, estão preferindo os grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, a gente está valorizando isso. E, como eu disse, a questão se isso vai ser validado ou não, né, por mais que eu tenha um entendimento, que praticamente todos os secretários estaduais no Brasil têm esse entendimento da validação, eu volto a dizer, não é momento de discutir isso. O momento é fazer com que a gente proporcione o melhor para os alunos. Porque se a gente falar que alguma coisa nesse momento não vai ser validada, a gente vai fazer com que exista um desestímulo maior, tanto para os professores, mas principalmente para os alunos, em acessarem esses meios que estamos disponibilizando nesse momento. Em relação a reconhecer fragilidade, eu sempre fui o primeiro a fazer isso. Eu sempre digo que nada substitui o professor em sala de aula, perdas teremos, e por isso a gente vai ter que tentar, dentro da segurança, obviamente, voltar às aulas presenciais o mais rápido possível,
possível para que a gente possa trabalhar esse conteúdo perdido, claro, desde que a gente tenha a autorização da Secretaria de Saúde, desde que a gente tenha as mínimas condições de segurança para os nossos profissionais e alunos, mas eu acredito que a gente vai concluir esse ano sem grandes problemas, se avançarmos da forma como estamos avançando. O deputado Brazão falou bastante sobre a questão do salário dos professores. Eu acho que isso a Secretaria de Fazenda é quem vai estar mais habilitada a falar sobre isso. O que a gente recebe de Fundeb, como já bem disse o deputado Luiz Paulo, não é suficiente para poder quitar o salário dos professores, então eu não tenho como assumir compromisso em relação a calendário de pagamento, mas pelo que eu estou acompanhando pela imprensa, existe uma certa preocupação, mas eu acredito que, segundo o secretário de Fazenda, é possível, se o governo federal ajudar um pouco mais, se as coisas, se a crise não aprofundar tanto, que a gente consiga finalizar esse ano sem grandes problemas, mas eu não sou a pessoa mais apropriada para poder falar isso, porque certamente o secretário de Fazenda vai ter mais subsídios para poder dar mais detalhes para os senhores. Mas certamente não só pagar salário em dia, retroagir database, mas assim que possível repor, porque eu acho que dificilmente vai ter algum outro servidor no estado do Rio que sofra mais do que o professor de educação, que os nossos professores da rede. O professor inicialmente ganha R$ 1.179, e é uma categoria que não tem reposição da inflação, como eu disse, há quase 7 anos. Então, é uma situação que precisa ser priorizada, e a minha única preocupação quando a gente limita esses recursos para a educação é justamente nessa impossibilidade de ter algum avanço nesse sentido, mas eu tenho certeza que o governo vai buscar o melhor caminho possível. Em relação ao deputado Luiz Paulo, a gente vai finalizar uma proposta, sobre o que a gente acha que seja o mínimo necessário para podermos finalizar o ano letivo e termos um próximo ano também dentro das possibilidades. A gente vai encaminhar isso para a Casa Civil. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Se o senhor ou os senhores quiserem, faz a solicitação que eu encaminho uma cópia para vocês sem nenhum problema. Eu acho que eu respondi, presidente. Desculpa se eu me alonguei um pouco. Em relação ao percentual da folha que é gasto hoje do Fundeb e se a inclusão do aposentado e pensionistas. O Luiz Paulo já falou bem sobre isso, Se incluir aposentado e pensionista, explode muito. O Fundeb dá 2,4 bi e a folha só da Secretaria de Educação vai ser mais ou menos 6,1 bi. Somando a folha total, acho que vai dar mais ou menos aí em torno de 7 bilhões, a folha da educação como um todo. Lembrando que a gente só tem 60%, a Secretaria de Estado de Educação equivale a 60% dos 25% constitucionais. Então, eu tenho os números detalhados da Secretaria de Educação. Estou me baseando, se eu falei o número equivocado, até peço para o deputado Luiz Paulo me corrigir, mas aposentado e pensionista nosso dá cerca de 6 bilhões e 100. O que a gente recebe de Fundeb vai ser mais ou menos aí em torno de 2 bilhões e 400 pela previsão de queda que a gente já tem, calculando até o final do ano. De novo, Pedro, qual o percentual hoje você recebe o Fundeb? O percentual que você gasta com folha? 50%, 60%, 70%? Não. Incorporando o aposentado e pensionista, para quanto vai? Não, se botar aposentado e pensionistas, não faz nem cosquinha, presidente. Desculpa usar esse termo, mas não vamos chegar nem perto da metade do valor total do custo de aposentado e pensionista, que hoje o valor de aposentado e pensionista é muito maior do que de ativo. A folha de aposentado e pensionista é muito maior mas é maior do que a folha de ativo. Okay. Então, quero agradecer, Márcio Pacheco, por gentileza, o líder do governo, quer usar da palavra para nós encerrarmos? Eu só queria agradecer, primeiro, Vossa Excelência mais uma vez por fazer esse debate e agradecer ao secretário Pedro Fernandes. É muito importante, Pedro, secretário, a tua participação no sentido de colocar a secretaria com a maior transparência possível nessa que é a pauta, que talvez seja de um dos maiores enfrentamentos, porque toda a dificuldade que você acabou de relatar para nós, no sentido de que os alunos tenham acesso às plataformas, tenham acesso ao conteúdo, e a dificuldade de se dialogar com o governo federal, que não consegue dialogar,
imagino seja ainda muito pior nesse momento em que a gente enfrenta a pandemia. Então, a tua participação aqui conosco, eu quero ressaltar aqui que, como líder do governo, a participação e o trabalho do deputado Sérgio Fernandes no apoio à Secretaria de Educação, ela tem sido fundamental, muito importante, e, de qualquer maneira, agradecer a disponibilidade. Dizer, Pedro, da importância também de nós fazermos uma reunião com os servidores, que também é importante, em algum momento, a gente ampliar esse debate. A gente tem sido cobrado, e eu ressalto aqui sempre a tua transparência, a maneira cordial e a maneira firme de você tratar as coisas sem nenhum receio, que é esse o nosso papel. Agradeço a você por sempre colocar com transparência essas questões, mas faço aqui também, junto com os outros deputados, que eu tenho sido demandado, em algum momento, uma nova reunião específica sua para tratar de alguns pontos que são importantes para os servidores. Eu acho que mesmo que a gente precise pontuar algumas, olha, isso aqui dá, isso aqui não, eu faço aqui as vozes também dos deputados que têm me feito esse pedido. Mas parabéns, Pedro, pela sua maneira firme, transparente de tratar essas questões da Secretaria de Educação. Obrigado, meu líder. Se o senhor quiser fazer amanhã, ou depois da manhã, ou hoje, mais tarde, eu estou à disposição, é só me passar o dia e horário, que vai ser um prazer. E só corrigindo aqui, presidente, me perdoe, é 93% o valor que a gente consegue pagar com o Fundeb e a Folha. O Tesouro complementa o restante, principalmente com o patronal. Ok. Agradecer a presença do deputado, sempre deputado, e agora dublê de secretário, né, deputado Luiz? Pedro Fernandes, né? Dizer da satisfação de tê-lo aqui. É uma honra para nós, mais uma vez. Então, agradecer ao líder do governo, ao Sérgio, que nós conversamos, Sérgio Fernandes, lá atrás, da possibilidade desse debate aqui com os deputados. Então, fico feliz. Pedro, sucesso aí, um grande abraço, tudo de bom. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Parabéns, Foi um prazer Pedrinho. enorme. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Um abraço. Obrigado, Abraço. presidente. Obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Pedro. Agora são 14 horas, né, presidente? Boa tarde a todos. Obrigado. 14 horas. Obrigado, Pedro Fernandes, Eu, secretário. Pedrinho. 14 horas, vamos almoçar um pouquinho aqui, vai ter um tempo, hoje vai dar um tempo. Vou nem acreditar que eu vou almoçar hoje, presidente. Estou nem acreditando nisso. Valeu. Vou ter esse privilégio. Vamos lá, um grande abraço a todos. É Abraço, fui de hoje. Não almoçar, não almoce. Tchau. Viu, Pedrinho? Emagrece, é bom. Valeu, Luiz Paulo. Tentar, hein? Abraço a todos aí. Fica com Deus.